Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história com, assim, duas faces bem diferentes. Pois é. De um lado, a gente tem os grandes economistas, as maiores instituições do mundo, falando que a economia global tá se acalmando, sabe? Entrando num período de pouso suave. Uhum. Mas do outro lado, quando a gente olha para o dinheiro de verdade, para onde as apostas estão indo, o que a gente vê é uma movimentação quase caótica. Frenética. Exato. Então, a nossa missão hoje, usando um monte de projeções do FMI, Banco Mundial, Goldman Sachs e até o nosso Boletim Focus, é entender essa contradição. Porque a superfície parece tão calma, mas a briga debaixo d'água é tão intensa. Essa é a pergunta de $1 trilhão, literalmente. E você resumiu o cenário de forma perfeita. A narrativa oficial, o consenso, é essa estabilização. Certo. Depois de toda a turbulência da pandemia, da inflação, a projeção é que o crescimento mundial fique ali numa faixa entre 3% e 3,2% ao ano até 2028. O que não é espetacular, né? Não é, para ter uma referência, é um ritmo ok, mas fica abaixo da média que a gente tinha antes da pandemia, que era de 3,7%. E essa freada tem motivos claros. Os Estados Unidos estão tirando o pé do acelerador, a China já vinha num ritmo mais lento e a Europa está se recuperando, mas bem devagarinho. Certo. Então, o que os números mostram é que as três grandes locomotivas do mundo, elas estão em velocidades muito diferentes. Completamente. É impressionante como os dados indicam que EUA, China e Europa parecem viver em realidades econômicas distintas. O que está acontecendo para criar essa separação? É exatamente isso, cada um na sua jornada. Os Estados Unidos, por exemplo, estão numa descida suave. Eles vêm de um crescimento forte e agora devem se acomodar no ritmo mais lento, perto de 2%, mas ainda saudável. E o que segura esse crescimento? A grande aposta das fontes é um boom de produtividade vindo da inteligência artificial. Isso compensaria outros problemas, como tarifas e um certo aperto fiscal. Já a China está numa desaceleração mais clara, caindo para um crescimento abaixo dos 5%, o que para os padrões deles é uma mudança e tanto. Isso é por causa daquela crise imobiliária que a gente ouve falar tanto? Em grande parte, sim. A crise imobiliária ainda pesa muito e o governo está tentando, mudar o motor da economia, sair da construção e ir para uma manufatura mais tecnológica. É uma transição bem complexa. Entendi. E, por fim, tem a Europa, que está tentando pegar no tranco. O crescimento é bem tímido, pouco acima de 1%. O que está salvando o cenário por lá é principalmente a Alemanha, que anunciou um pacote gigantesco de 500 bilhões de euros para infraestrutura e defesa. Uau! Isso dá um fôlego para o resto do continente. Entendi. Então temos esse cenário global meio morno, ordenado, quase previsível. Mas, como eu disse no início, quando a gente para de olhar para o PIB e começa a olhar onde o dinheiro está apostando de verdade, a história muda. E é aqui que a coisa fica interessante. Exatamente. É aí que a narrativa do pouso suave é posta à prova. Se você olhar as projeções para certos ativos, o consenso desaparece. O caso do ouro é o mais gritante. Como assim? Para 2025, uma análise projeta a onça do ouro a $2.350. Outra, no mesmo período, aposta em 4.150. É quase o dobro. Uau! Isso não é uma diferença de opinião, é um abismo. E imagino que para 2028 a coisa fique ainda mais maluca. Fica. As projeções para 2028 variam de $2.500, um cenário mais conservador, a $6.000. E tem uma análise que até menciona um cenário extremo de $8.000 a onça. Que loucura. São visões de mundo completamente diferentes. De um lado, um mundo estável. Do outro, um mundo que precisa desesperadamente de um porto seguro. Mas espere um pouco. O que explicaria uma aposta tão alta no ouro? Esse cenário de 6, 8 mil dólares a onça parece prever algum tipo de colapso. Ao mesmo tempo, essa aposta na desdolarização, com países como China e Rússia comprando ouro,
Não é um pouco exagerada? Uhum. O dólar ainda é a moeda de reserva do mundo. Uma queda tão grande não parece um cenário extremo demais? Você tocou no ponto central. A sua dúvida é a mesma dos analistas mais céticos. A tese mais moderada, a do ouro a 2.500, parte exatamente desse pressuposto. O pouso suave vai dar certo, a inflação vai ficar sob controle e o dólar continua sendo o rei. Certo. Nesse mundo, não tem por que correr para o ouro, mas a tese oposta, a do superciclo do ouro, argumenta que a gente está ignorando sinais bem perigosos. E quais seriam esses sinais? São 3 principalmente. Primeiro, a dívida fiscal americana, que está chegando a 120% do PIB. Existe uma preocupação de que em algum momento a conta não feche. Sei. Segundo, as compras recordes de ouro por bancos centrais. China, Índia, Rússia, Turquia, eles estão comprando cerca de 1.000 toneladas por ano. É um movimento claro para diminuir a dependência do dólar. E terceiro, a instabilidade geopolítica, a busca por um ativo fora do sistema. Entendi. Então, a aposta não é que o dólar vai acabar, mas que ele vai ficar bem mais fraco. E essa mesma lógica se aplica ao mundo digital, certo? O Bitcoin entra nessa história. Entra com força total. E com a mesma volatilidade nas projeções, para 2025 as estimativas vão de 85 mil a 150 mil dólares. Nossa! E olhando para 2028, a faixa se alarga para algo entre 100 mil e impressionantes 340 mil dólares por unidade. E o que justifica esse otimismo todo? A adoção cada vez maior por grandes investidores, os ETFs já acumularam mais de 80 bilhões de dólares e, claro, o famoso halving. Que, só para quem não acompanha de perto, vale explicar o que é. Boa! O halving é um evento no código do Bitcoin que acontece a cada 4 anos e corta pela metade a criação de novas moedas. Na teoria, isso aumenta a escassez e o valor. Certo. Mas o fascinante aqui é uma inconsistência que uma das análises aponta. Uma projeção de alta de 138% para o Bitcoin até 2028. Parece totalmente desconectada de um cenário de crescimento global só moderado. Faz sentido. Se a economia global não vai bombar, por que um ativo de risco como o Bitcoin subiria tanto? Exato. A conclusão da análise é que a aposta aqui não é num boom econômico. A aposta é que o Bitcoin vai funcionar como um ouro digital. Um ativo de proteção. Isso. Descorrelacionado do sistema tradicional. Basicamente, é a mesma tese do superciclo do ouro, só que aplicado ao mundo cripto. É uma aposta na instabilidade, não no crescimento. Que loucura. Então, com essa tensão entre um cenário base calmo e essas apostas selvagens, onde é que as fontes enxergam que o dinheiro inteligente pode encontrar uma vantagem? Quais são as jogadas que talvez não estejam tão óbvias? As análises apontam para o que chamam de oportunidades de arbitragem que nascem justamente dessas tensões. A primeira, e talvez a mais interessante, é a prata. A prata. Sim. Uma fonte destaca que a prata historicamente tem um beta elevado em relação ao ouro. O que quer dizer que ela funciona como uma versão mais potencializada do ouro? Exatamente. Se o ouro sobe, a prata tende a subir ainda mais. Uma das projeções aponta uma valorização de 44% para a prata entre 2025 e 2028. Uau! E o interessante é que a prata tem uma história dupla. Além de ser um metal precioso, ela é um componente industrial crucial. Existe hoje um déficit de oferta e, ao mesmo tempo, a demanda industrial está explodindo por causa de painéis solares, veículos elétricos. Que beneficiam da fraqueza do dólar também vale para o mercado de ações. Aplica-se totalmente. Outra oportunidade destacada é justamente a aposta em ações internacionais em detrimento das americanas. A lógica é simples. Se o dólar enfraquece, os lucros de empresas fora dos Estados Unidos, quando convertidos, parecem maiores. E isso atrai capital. Exato. Uma fonte traz um dado muito forte sobre isso. Historicamente, num semestre em que o dólar cai 10%, o índice de ações globais, sem os Estados Unidos, sobe em média 19,5%. O S&P 500 sobe só 6,2%. A diferença é brutal. É brutal. E dentro dos Estados Unidos, existe alguma aposta escondida?
Sim, as chamadas small caps, as empresas menores do índice Russell 2000, elas estão sendo negociadas com um desconto histórico de quase 30% em relação às gigantes. Estão em promoção, basicamente. Basicamente. E como são empresas que dependem mais de crédito, a esperada queda dos juros nos Estados Unidos seria como uma injeção de adrenalina para elas. Entendi a lógica. E o Brasil? A gente entra em alguma dessas apostas ou a nossa história para os próximos anos é mais tradicional? A nossa história, segundo os dados do Boletim Focus, é mais tradicional, mas nem por isso menos interessante. O grande tema para o Brasil é a nossa taxa de juros, a Selic. O consenso do mercado é que estamos num ciclo de queda. Certo. As projeções mostram a Selic caindo dos atuais 15% para algo em torno de 12% em 2026 e chegando perto de 9,5% em 2028. Então, para o investidor local, a mensagem parece ser: fique de olho na Selic, a queda dos juros é o motor de quase todo o otimismo para a Bolsa, né? Exatamente esse o raciocínio. A queda de juros torna a renda fixa menos atraente e empurra o capital para a Bolsa. Por isso vemos projeções bem otimistas para o Ibovespa. E quais são os números? Para 2025, a faixa é ampla, vai de 125 mil a 165 mil pontos. Mas olhando para 2028, as estimativas chegam a uma faixa de 190 mil a 210 mil pontos. É interessante que uma análise internacional chama esse movimento de bull market tardio. Bull market tardio. Quer dizer que somos os atrasados da festa, mas pelo menos fomos convidados. É uma boa forma de colocar. A ideia é que, enquanto outros mercados já subiram muito, o Brasil ficou para trás e pode se beneficiar agora, especialmente com dólar mais fraco e queda de juros local. Entendi. E para completar o quadro, as projeções para inflação e câmbio trazem uma certa tranquilidade. Inflação caindo para 3,5% até 2028 e o câmbio estável ali na faixa de 5,40, 5,50. Certo, o cenário base parece bem desenhado. Mas a gente sabe que a economia adora uma surpresa. E os riscos de cauda? Aqueles eventos que, se acontecerem, estragam a festa. As fontes são muito consistentes em apontar 4 grandes riscos. O primeiro é uma guerra comercial total entre EUA e China. Tarifas universais de 10%. Isso tiraria 1 ponto percentual do PIB global. Seria um baque gigantesco. Enorme. O segundo é o estouro de uma bolha de inteligência artificial. As ações de tecnologia estão com preços muito esticados. O terceiro é uma crise fiscal nos Estados Unidos. Com a dívida em 120% do PIB, uma perda de confiança poderia fazer os juros dispararem por lá, com efeitos em cascata. E, por fim, um choque geopolítico, como uma escalada no Oriente Médio que poderia jogar o petróleo 15, 25 dólares para cima. Dessas 4, a crise fiscal nos Estados Unidos me parece a mais assustadora. Porque é um problema caseiro, uma crise de confiança que poderia contaminar o mundo inteiro. É como se a fundação do prédio estivesse com uma rachadura que todo mundo finge que não vê. É uma analogia perfeita. É um risco de baixa probabilidade no curto prazo, mas de impacto altíssimo. É o tipo de coisa que justifica, na cabeça de alguns, ter uma parte do portfólio em ouro ou outros ativos de proteção, mesmo que o cenário mais provável seja de calmaria. Então, para a gente amarrar tudo, o que vimos hoje é que o roteiro para os próximos anos é de um crescimento global sem muito brilho, mas estável. Só que por baixo dessa aparente tranquilidade existe uma tensão enorme, centrada no dólar e na política monetária americana. Exato. E é essa tensão que explica por que, ao mesmo tempo que o consenso é de calmaria, vemos apostas tão extremas em ativos como ouro e Bitcoin, que se beneficiariam justamente do caos. Exatamente. A história dos próximos anos será definida por qual dessas duas narrativas vai se provar correta. E isso me leva a uma reflexão final que os relatórios com todos os seus números não abordam diretamente. Qual seria? Eles detalham os caminhos econômicos, mas levantam uma questão social implícita muito importante, sabe? Se as projeções de desaceleração da China e um boom de produtividade por IA nos Estados Unidos se confirmarem, qual será o impacto na desigualdade global?
A gente está caminhando para um mundo onde a riqueza se concentra ainda mais em poucas nações e setores tecnológicos, enquanto outras regiões lutam para se adaptar. Essa é a grande questão que paira por trás de todas essas planilhas.